Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, a edição que arremata a semana, mais uma semana de trabalho, ainda que para muitos, ou pelo menos para a grande maioria, tenha sido uma semana mais curtinha por conta do feriado da quarta-feira passada, do 1º de maio, e isso proporcionou com que a semana passasse de maneira mais rápida. Ainda hoje aqui, quando cheguei à TV, comentávamos exatamente sobre isso, o quanto essa semana passou depressa, mas é claro que isso está aí atrelado ao feriado do meio da semana. Nós estamos chegando, desejando a você um dia muito feliz, um dia de alegria, um dia de boas perspectivas e de esperanças renovadas. A natureza nos presenteia com tempo bastante agradável no início desta sexta-feira. As imagens mostram, se não temos um céu azul, né, pleno de azul, nós temos aí uma condição de tempo bastante tranquilizadora no que se refere ao final de semana que se aproxima. Sinceramente, eu confesso que não vi a previsão meteorológica para esse final de semana, mas partindo do que apresenta a natureza agora, a gente não acredita que vá haver uma reviravolta do tempo com chuva para o final de semana. Está bem estável o tempo, apesar de não termos o céu azul. Belas imagens, tanto da João Pinheiro quanto do Alto da Serra de São Domingos, e eu ainda volto a insistir. Vindo para cá hoje, João Pinheiro, no sentido centro-bairro, óbvio que os trabalhos de limpeza da avenida precisam acontecer, mas isso não é hora de fazer trabalho vetando aí um trecho de uma das pistas da João Pinheiro às 8 horas da manhã, quando as pessoas estão se dirigindo para o seu trabalho. Um trânsito violento no sentido centro-bairro, é só escalonar melhor isso. É claro que nós estamos aplaudindo o trabalho das pessoas, dos servidores municipais que se dedicam, não é, a essa atividade com muito carinho, com muito afinco. Mas quem escalou, escala errado. Porque isso não é hora de fazer limpeza da João Pinheiro, justamente no horário em que as pessoas estão indo para o seu trabalho. Um trânsito intenso hoje. Por quê? Porque em determinado trecho da avenida, cones são colocados até para garantir a integridade física dos servidores, o que é absolutamente natural. Volto a dizer, estamos aplaudindo a iniciativa, tomara que ela aconteça todo dia, mas não nesse horário. Não nesse horário, não é? Questão um pouquinho de bom senso, né? As pessoas têm horário para cumprir. As pessoas têm horário para chegarem aos seus destinos, aos seus trabalhos. Então, 8 horas da manhã não é hora de fazer isso. Uma vez sabido que é o horário, ou um dos horários de maior fluxo na Avenida João Pinheiro. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/TV Poços, hein? Estamos pela página da TV Poços. Você pode não só assistir, como interagir conosco, isso também pelo 37216955 e ainda pelo WhatsApp, que é o 991379649. Repetindo para você, 991379649. Os jornais diários hoje trazem o mesmo assunto, capas muito semelhantes. Jornal da Cidade, prefeito revoga o decreto e prevê decreto de calamidade financeira, né? E prevê um cenário mais favorável pela frente. Então o prefeito está revogando aquele decreto que ele assinou ano passado, no final do ano passado, decretando a calamidade financeira do município. E agora isso volta, isso retrocede e que bom, né? Que bom que o prefeito, ele próprio, enxerga dias melhores em termos de cofres da nossa prefeitura. Ali um treino da Caldense, o último treino, a Caldense realizando treino à noite no Ronaldo Junqueira, até porque o jogo vai acontecer às 19 horas na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Jornal da Mantiqueira também apresenta aí mais ou menos a mesma chamada, a mesma matéria, a mesma capa. Prefeito revoga decreto de calamidade financeira. Temos ali um incêndio de um veículo no centro da cidade, Rua Maranhão. Até onde eu fiquei sabendo, é um veículo que veio da prefeitura de Pedralva. Exatamente. Né? Veio com paciente, talvez por um problema elétrico ali, tenha
tenha sido destruído pelo fogo. Tá? Então é dessa maneira que nós estamos convidando você a permanecer conosco num dia que particularmente para nós é muito festivo. Eu vou dizer por quê. Primeiramente quero esclarecer que talvez por algum imprevisto o nosso convidado, que estava com tudo agendado, até agora não nos deu a alegria da sua presença, que é o Ailton Santana, o mestre Bucha, obviamente dentro da característica do Bucha de ser sempre muito pontual com as coisas. A gente presume que algo inesperado tenha acontecido, tanto é que a produção nem conseguiu contato com ele, mas a gente continua aguardando. Mas eu dizia que o momento é muito especial com essa edição de hoje, por quê? Porque no dia 3 de maio de 2010 entrava no ar a primeira edição do Jornal do Sul de Minas. Então, nosso programa hoje completando 9 anos. Eu sou, a bem da verdade, o caçula desse programa, né, que foi capitaneado aí 8 anos pelo querido Fábio Zambrano, que está lá em Portugal agora, pois, nos assistindo, né, pela internet. E enquanto eu sou o caçula desse programa, o decano desse programa, cá está comigo, à minha esquerda. Eu saúdo agora meu amigo Hélio Scalvi, mais uma vez. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo. Parabéns, viu, pelos 9 anos de programa. Muito obrigado, meu amigo Pedro Bertozzi. Bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados aqui no Jornal do Sul de Minas. Né? É uma alegria muito grande. Eu pedi até para o Pedro, falei, Pedro, se você puder me levar no programa de 9 anos, eu faria questão, porque eu realmente acho que foi o único que restou daquela turma de debatedores de antigamente. Tinha lá o Marcos Cripa, a Marília Pera, o Zé Lauro, né, o Flávio Valente, o Zé Piva, o Fábio Schneider, né, psicólogo, o Alessandro Gaiga, enfim, uma série de debatedores que naquela época começavam a carreira do Jornal do Sul de Minas, né, uma segunda-feira, 3 de maio de 2010, os apresentadores Fábio Zambrano e a Carol Afonso, que também ficou conosco aqui durante muito tempo, querida Carol, um beijo para ela, e recebia como convidado naquela abertura, no início da caminhada do Jornal do Sul de Minas, o prefeito, então, Paulinho Corominas, né? E o debatedor era o Marcos Cripa. Né? Então isso ficou marcado, aquela data ficou marcada, e eu vim logo no segundo programa, na terça-feira, dia 4 de maio, né? O entrevistado era o comandante da PM local naquela época, o Coronel Dimas, né? E eu participei como debatedor do segundo Jornal do Sul de Minas e estou aqui hoje com um pouco menos de cabelo, né? Mas procurando retribuir o carinho de todos com um pouco de informação, com a participação aqui, sempre buscando trazer a melhor informação possível, com pesquisa, com tudo, para poder retirar do convidado sempre aquilo que ele tem de melhor para dizer para vocês. Né? Então é um prazer, muito obrigado por ter convidado. É a pena que o Bucha não chegou até agora. Eu tinha preparado um material bacana aqui sobre a festa. Até porque ele viria falar da festa de São Benedito. Exatamente, vinha falar sobre a festa de São Benedito. Então, a gente fica aguardando ainda a chegada dele, mas se você me permite rapidamente, os convidados seguintes foram o promotor Sidney Boccia, depois a Iula Merola, que trabalhava na prefeitura, trabalha ainda na prefeitura, né? O vereador Marcos Toni, o delegado doutor Faria, que na época era o responsável aqui, delegado regional, o João Bosco, do Lions Club, Álvaro Canhane, Geraldo Tadeu, Paulo Milton, enfim, pessoas que prestaram muito serviço para a cidade, alguns já não deixaram, como o ex-prefeito Sebastião Navarro, que nos deu, ao longo desses 9 anos, muitas entrevistas saborosas. Ele era um craque, né, na arte de participar de um programa. Toda vez que ele vinha aqui, nosso programa tinha uma audiência altíssima, né? Então, muita gente boa, né, que prestou a sua colaboração aqui de todas as áreas que se pode imaginar, e deixar aqui um grande abraço para o meu caríssimo amigo, que eu vou, se Deus quiser, rever em setembro lá em Portugal, Fábio Zambrano. Obrigado pelo convite. Ele veio de outra emissora, lá eu também era parceiro dele, e aqui nós fizemos uma parceria durante 8 anos e pouquinho,
e ele é uma pessoa muito querida, um excelente profissional, né? Moldou o jornal, a característica dele, e ele era um craque mesmo, né? E o deixou também em ótimas mãos aqui com o Pedro Bertozzi, que é um profissional extremamente carismático, conhecido e de excelente formação, né? Tanto na televisão como no rádio, além de ser um excelente cantor, né? Obrigado, Hélio. Eu saúdo aqui, agradeço primeiramente as suas palavras e retribuo os votos de bom dia que nós estamos recebendo da Ana Manrique. Maravilha, parabéns ao Jornal do Sul de Minas. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado pelo carinho. A Miriam Bernardo, também a Fátima Barzali, parabenizando aí ao Jornal do Sul de Minas, a Marina Franco, Ronan Gonçalves, dizendo que logo estará em Poços de Caldas, eu não sei de onde ele tecla. Gaspar Canuto Vieira, bom dia, logo estarei aí também. Então, que legal, estamos né? campeando aí essas entranhas do nosso Brasil. Me permita também mandar um grande abraço para o Ildeu Pereira. O Ildeu desde o começo esteve do nosso lado, né? Aqui também dando a estrutura possível para que o jornal entrasse no ar todos os dias. Nós tivemos períodos em que tivemos jornal ao vivo de manhã e à noite. Eram 2 horários, né? Durante 1 ano e pouco nós fizemos 2 horários de jornal. Era à noite, também tinha uma audiência excelente à noite, né? E também a todo o corpo técnico, né? O pessoal, passou tanta gente por aqui já, sabe? Aí na técnica, a gente está vendo aí hoje a turma toda, então todos, sem eles não tínhamos condições de fazer o jornal, né? Então, logo cedo, todo mundo está aqui procurando organizar para que a gente possa entrar, sentar aqui e falar, né? Então, por trás disso tem um trabalho muito árduo de uma moçada extremamente competente aí. João Honor, Rosemir Cândido, né? O Juscelino Jorge, todo mundo já trabalha. O Ed trabalhou conosco aqui muito tempo, né? Ed Esmeraldino. Dando o suporte necessário para que nós possamos estar chegando todo dia ao seu encontro, onde quer que você esteja, da maneira que você preferir assistir às edições do nosso JSM, seja pelo smartphone, seja pelo notebook, seja pelo seu televisor convencional. E o Hélio, que gosta também de dar aí os seus passeios, né, a pé, sempre houve, né, felizmente, um retorno muito favorável às edições do Jornal do Sul de Minas. Sim, é impressionante. Quando a gente senta aqui, você não imagina, né, o número de pessoas. Outro dia eu fiquei até surpreendido quando você começou a ler as mensagens através do site da TV, né, da TV Poços. Muita gente, então, às vezes o retorno que nós tínhamos antes era menor, né? Mas aí, a partir do momento, muita gente ligada. E nos supermercados, em todos os lugares que eu vou, as pessoas sempre que parabéns pelo jornal, mande um abraço lá para o Pedro, como mandavam para o Zambrano. E tem um carinho muito grande, né? Porque todos dizem o seguinte, é um jornal muito eclético, né? Todo dia tem uma personalidade diferente aqui, né, Pedro? E com assuntos diferentes. Com assuntos diferentes, né? E isso faz com que o debatedor, pelo menos no meu caso, eu me prepare, né? Toda vez que o Pedro me liga do dia anterior, fala assim, vai fulano de tal. Eu já vou lá no computador, já pego as informações todas para que eu possa extrair o máximo, né, do entrevistado. Porque não adianta chegar aqui sem estar preparado, porque aí você vai fazer as perguntas óbvias, né? As perguntas óbvias já foram respondidas. A gente sempre procura tirar o melhor que o entrevistado tem para oferecer, né? Então, eu fico muito feliz de poder, ao longo desses 9 anos, né, ter participado em mais de 600 jornais. Ou seja, dá um percentual alto. Dá um percentual alto, cerca de 80 por ano, um pouco menos, porque teve um período que teve 2 edições, né, de manhã e à noite, mas eu participei já em mais de 600 jornais. Então, imaginem só preparar perguntas para mais de 600 entrevistados, né, com médicos, engenheiros, políticos, artistas, né, das mais diferentes áreas. Então, para a gente também é um retorno muito grande, é um prazer muito grande, porque a gente enriquece a nossa bagagem, né? A gente fica um pouco mais eclético também, a gente pode discutir sobre qualquer assunto em função exatamente dessa possibilidade de estar sentado aqui e conversar com pessoas tão interessantes. Eu sempre digo que dia a dia, né, ao longo da semana, eu
saio dos estúdios da TV Postos quando o programa acaba muito melhor do que eu cheguei. Pois é. Né? Eu sempre digo isso e é de coração. E eu percebo porque você chega lá na Rádio Cultura, lá fazendo o programa, com alegria, que eu sou seu ouvinte assíduo todo dia. Daqui para lá, rápido. Daqui para lá, porque de 10 ao meio-dia, melhor qualidade de música possível. Obrigado. É o Pedro Bertozzi, com sua voz marcante, Muito apresentando obrigado. lá na Manhã Viva. Firmes e Manhã Viva, exatamente. Manhã Viva. Firmes e fortes, e tem muita gente comemorando os 9 anos do nosso Jornal do Sul de Minas, que estão sendo lembrados hoje, o Fábio Junqueira, o Haroldo Ferrari Felisberto, o Silvio Granato Valim, está lá em Brasília. Que legal. Está lá em Brasília, acompanhando conosco e parabenizando ao JSM pelos 9 anos ininterruptos no ar, diga-se de passagem. Nós temos um primeiro intervalinho e vamos voltar daqui a pouco nesse dia de festa em que você, mesmo não estando fisicamente dentro dos estúdios da TV Postos conosco, está interagindo de uma maneira muito íntima e fazendo conosco a festa dos nossos 9 anos. Voltamos já. Ok, de volta ao vivo com você aqui dos estúdios da TV Postos, nesse programa especial, podemos assim dizer, né? Especial porque nós estamos relembrando, comemorando os 9 anos ininterruptos no ar do nosso Jornal do Sul de Minas. E ninguém melhor para estar ladeando aqui a esse modesto apresentador do que o decano desse programa, debatedor e co-apresentador em mais de 600 edições desse jornal, o Hélio Scalvi. Hélio, é impressionante como quando a gente para pensar, o quão é difícil manter um jornal diário, ao vivo, no ar, de forma ininterrupta. Com certeza. Eu acho que quando a ideia foi lançada, né, nem os mais otimistas imaginavam que iria chegar a 9 anos, né? É uma luta, a gente chega de manhã, vê o pessoal da técnica preparando tudo, tem que ter o convidado, tem que ter a pauta, tem que ter as matérias que vão ao ar, então, e tem que ter o telespectador, né, que nos acompanha desde aquela época, graças a Deus, e nos deixa muito felizes com sua audiência. Me permita mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Padaria Pão Pão lá da CIS, né? Da Hélia, do pessoal lá no Alto da CIS, que faz um pão maravilhoso lá à tarde. Eu saio daqui do bairro São Domingos e vou lá no Alto da CIS com a Maranhão para comprar o pãozinho quente lá. O Eric Simões, meu irmão lá da Cidade da Caldense, que fez aniversário essa semana, um grande abraço a ele, tem uma família linda, mexe com motos ali na rua Marechal Deodoro, né? E um irmão querido, né? O Miquéias, com o seu sobrinho Alan, lá na Zona Sul também são nossos telespectadores, ligaram outro dia, disseram que me viram aqui na última segunda-feira e também são assíduos, né? Me permita fazer um comentário, aquela sua abertura indignada, e eu me somo a essa sua indignação, porque o trânsito em Poços de Caldas, todos sabem, está ficando inviável, né? Alguns horários de manhã, exatamente a hora das pessoas virem para o trabalho, né? Às 8 horas da manhã, ou irem para o trabalho, né? Às vezes vem da zona do bairro para o centro, vão do centro para o bairro, e de tarde principalmente, né? Na hora de 5 e pouco, 5 horas, quando as escolas todas liberam seus alunos, então vira uma loucura, né? Então, são duas colocações que eu queria fazer. Primeiro, essa coisa de limpar a avenida na hora de pico, né? Eu acho que o secretário não precisa ser muito esperto para saber que isso é uma medida que vai engarrafar o trânsito. Poços de Caldas tem quase 2 veículos por habitante. Então, tem que ter um pouco mais de planejamento. A palavrinha simples chama-se planejamento, né? Nada justifica a limpeza de avenida no horário de pico. E outra coisa é o seguinte, secretário Sansão, pelo amor de Deus, cadê os semáforos inteligentes? Não é possível sair da minha casa ali no bairro São Domingos, entrar na Champanhar e parar em todos os sinais. Falta um pouco de sincronia. Cadê a onda verde para que o trânsito ele flua de uma melhor qualidade? Sansão, meu amigo querido,
né? Mas não sei se ainda não chegaram os radares, os semáforos inteligentes que foram adquiridos pela prefeitura, mas precisa dar uma regulada nos antigos, porque não tem cabimento, o trânsito trava, né, na cidade inteira, vira uma loucura, aquela região ali perto da Caldense, do mercado ali, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, né? A saída dos colégios também, os pais também não colaboram, para todo mundo em fila dupla. É irritante, né, Pedro? A gente sair, você, numa cidade pequena, relativamente pequena como Poços de Caldas, então se você não tiver um mínimo de estrutura, de planejamento nas coisas, fica muito difícil. A gente sabe que muitas vezes nem é culpa da administração, mas tem algumas coisas que podem ser evitadas, né, para que isso realmente não incomode o munícipe de uma forma mais intensa, como está acontecendo atualmente. Eu logo cedo, né, quando deixo a minha casa, levar minha filha na escola e tal, eu venho ali eu desço a Correia Neto, desde lá do alto, né, passo ali pelo asilo e tal. Se aquele primeiro farol, no cruzamento com a 15 de novembro, estiver fechado, eu vou pegar todos os outros fechados. Eu saio de um, caio na Santo Antônio, saio da Santo Antônio, caio na Barros Cobra, da Barros Cobra na Prefeito Chagas. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu confesso que dentro da minha ignorância de engenharia de trânsito, eu não entendo o que acontece. Pedro, toda vez que tem eleição, o candidato promete que vai contratar uma pessoa especializada em trânsito. Olha, eu estou aqui há 9 anos no jornal. A gente já viu pelo menos 4 prefeitos virem aqui, ou candidatos virem aqui e falar assim, não, vamos trazer um especialista em trânsito. E colocam pessoas que muitas vezes não estão preparadas para isso, embora tenham muito boa vontade, sejam pessoas inteligentes, mas eu acho que trânsito numa cidade complicada como Poços de Caldas, que é um fundo de vale, né, comprido aqui ao longo da João Pinheiro, e ruas todas, uma desce, outra sobe, então é complicado realmente. Eu acho que teria que ter realmente um estudo mais técnico para que isso não acontecesse. Muito bem, quero retribuir votos de bom dia da Ana Santos, nos Estados Unidos, também o José Carlos Irmão, será que é isso? É o que está aqui no nome dele. Está lá em Jundiaí, deixando uma série de abraços aqui. Né? Muito obrigado ao José Carlos e saúdo nesse momento também o nosso convidado de hoje, que teve aí um momento que ele não contava na manhã, não é? Um imprevisto. Previsto. Mas está aqui conosco, sempre muito gentil ao nosso chamamento. Nosso amigo, professor Ailton Santana, mestre Bucha. Bem-vindo, Bucha. Obrigado. Bom dia. Mais uma vez, né, aquela correria de sempre. É um imenso prazer estar na nossa casa de novo, a seu convite, a todos que estão nos assistindo, né? Um bom dia. Bom dia. Tá tudo bem, Bucha? Maravilha. Aquela... Cada vez que chega a edição da festa de São Benedito, o teu semblante até melhora, né, Bucha? Sem dúvida, né? Faz parte da vida da gente, a fé também, que é muito grande, uma herança familiar, uma herança também da nossa cidade, né? Aqueles que hoje não estão mais aqui, e nós temos o dever ainda de manter viva essa história. Muita luta, muita briga, você estava falando agora do trânsito, né? Os grupos folclóricos também sofrem muito com isso, né? Hoje é difícil andar com um terno de combo na rua, com um caiapó. Primeiro porque as pessoas já não querem mais estarem inseridas nos grupos. Ah, tem que ensaiar, não vou não. Não é mais ou menos assim? Tem muito, né? Nós tínhamos o terno de combo, nós temos aí o terno de combo mais antigo da cidade, que é o terno de combo de São Benedito, é o terno de combo centenário. Nós já chegamos a ter 80 pessoas, né? E hoje? Hoje, com a ajuda da professora Angélica, que traz os garotos lá da escola José Avelino de Melo, da zona rural, né? Esses garotos e garotas são maravilhosos. Eu gostaria até de agradecer aos pais que permitem que essas crianças venham fazer parte do terno de combo de São Benedito e falar para eles da importância, né? Porque se não fosse essas crianças, eu acho que
estaríamos aí à beira de perder mais uma atividade importante. Por falta de elementos. Por falta de O elementos. Bucha, eu estava pesquisando ontem aqui, e depois eu trarei mais informações, né? Isso. Mas eu devolvi para o Pedro Bertozzi para a gente poder fazer um breve. Exato. Eu vou fazer um breve intervalo, Tá. se você me permite. Bem rapidinho, você continua conosco e vamos voltar já já. Ok, de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, nessa edição festiva, quando estamos comemorando os 9 anos do Jornal do Sul de Minas. Retribuo abraços aí do Thiago Mandala, está lá nos assistindo, a Ana Santos, a Regiane Jimenez, que está lá em Caldas também nos assistindo. Nós estamos, Bucha, na edição de número 115 da Festa de São Benedito. 115. Que tradição maravilhosa, né? Não é qualquer evento no Brasil que tem essa 115. durabilidade, né, essa longevidade. É um movimento religioso, é um movimento cultural, folclórico, musical, de gastronomia, de preservação também das comidas típicas, né, que são servidas lá. E o principal, né, um momento de fé. Nós estávamos comentando agora aqui, né, do começo, né, meu querido, da festa, né? Não era a festa para o aniversário do coronel, né? Coronel Agostinho Loyola Junqueira, que era um líder local, né? Da família fundadora da cidade, e era a festa do aniversário dele. Então ele trazia, o Lúcio estava dizendo, trazia grupos de Congo de Machado, que era o mais antigo, ele trazia para o seu aniversário lá na Fazenda Barreiro, que fica aqui na zona rural de Poços de Caldas. Depois é que um negro, um preto velho, que veio da minha querida cidade natal, Amparo, e trouxe uma imagem de São Benedito. Herculano Sintra. Por que Sintra? Porque os escravos, quando vinham da África, eles perdiam a identidade deles, eles tinham outros nomes. E eles ganhavam um nome aqui, Herculano, e quando eles foram libertos, eles não tinham nome civil. Então, normalmente, eles se apoderavam do nome dos seus senhores. Isso. Então a família Sintra, Amparo, é uma família muito rica, também Barões do Café, tem uma linhagem política muito forte naquela época. Teve até meu grande amigo João Batista Sintra, que foi prefeito de Amparo, hoje deve estar com seus quase 90 anos. Grande abraço a ele lá em Amparo. E esse negro, esse Herculano Sintra, que veio de Amparo, trouxe essa imagem de São Benedito, e a história começou aí, né, Bucha? E nós acreditamos, como você disse aí, a família Sintra, eu acho que é uma família também muito devota, sim, porque ao libertar seus escravos como Herculano, ele chegou a Poços de Caldas com a imagem de São Benedito, e também com uma certa quantidade em dinheiro, na qual ele adquiriu uma propriedade aqui na rua Capitão Afonso Junqueira, onde ele conheceu o Raimundo Mourão, outro escravo da família Mourão, né? E juntos eles pediram, a família Monteiro, Junqueira, foi uma junção de famílias aqui de Poços de Caldas, para a construção da primeira capela de São Benedito, que foi erguida no antigo cemitério chamado Campo Santo do João Sabino, lá onde hoje é a nossa igreja matriz. E ali foi feitas as primeiras festas e o primeiro terno de Congo, também de Poços de Caldas, foi logo no começo da festa, o terno de Congo de São Benedito, cuja roupa foi feita por uma ex-escrava chamada Ezaquelina, né? E depois foi adaptado aos nossos ternos de Congo a embaixada de Carlos Magno e os 12 pares de França, na qual hoje nós tínhamos uma base de 16 personagens, né, que faziam toda a encenação, a luta dos mouros e cristãos, tudo. Hoje nós estamos reduzidos aí a 4, 5, mas temos, através
da associação, procurando resgatar isso, né? Então, nós estamos levando às escolas, inclusive eu gostaria de parabenizar até a iniciativa de algumas escolas particulares, como a Criatividade, que tem um grupo de congado lá dentro e agora tem um grupo de caiapózinhos, né? E é magnífico você ver que isso está chegando até os jovens e quem conhece respeita. E atividades paralelas dentro do contexto acontecem fora do recinto da festa. Nós temos aí no dia 11, né, a retirada, dos caiapós da mata, não é isso, Buxa? É maravilhoso, né? Até convidamos a todos para dia 11, a partir das 13 horas, 14 horas, 2h30, já estão chegando os grupos lá, né? Esse ritual que também é centenário, que é simboliza os negros libertos indo até as matas comunicar aos índios, já que eles foram os primeiros escravos do Brasil, né, comunicar que tinha sido assinada a Lei Áurea, né, a libertação, né, que a gente ainda procura até hoje, né, de igualdade, mas então esse ritual é muito bonito e é feito na Fonte dos Amores todo dia 11 de maio. Convidamos a vocês para levar as crianças lá para assistir. E é muito bonito. É muito bonito. Corroborando o que o Buxa disse, né? Eu tenho um trabalho aqui de mestrado falando sobre a festa São Benedito e diz o seguinte: a organização da primeira festa oficial foi feita pelo tio Herculano, né? Herculano Sintra, né? Raimundo Mourão, ex-escravo da família tradicional Mourão, como você disse, e sua esposa Isaquelina Monteiro, ex-escrava da família Monteiro. As comidas foram preparadas e servidas na casa de Isaquelina com a ajuda de outros fiéis e logo após saíram em procissão. Antes mesmo que a pequena e humilde capela ficasse pronta, a pequena capela em homenagem ao santo, né, ao São Benedito, a festa São Benedito já acontecia rendendo muitos recursos que auxiliaram na construção do pequeno templo, né? O registro histórico, né, revela o caráter devocional da festividade e a dedicação e a colaboração mútua entre os participantes. Eles se uniam para arrecadar prendas para o leilão e para o cumprimento da programação planejada para a festa. Ao longo do tempo, alguns costumes foram se modificando junto às tradições, porém, ocorre a permanência de costumes que se estabeleceram no início da festa. Até os dias atuais, a festa tem a participação e a dedicação dos fiéis nos preparativos de jogos e prendas, né? Quer dizer, embora tenha diminuído, a comunidade ainda preserva muito essa data, né? Que é uma data, é um feriado local, né? Da cidade de Poços de Caldas. E eu queria, basicamente, perguntar uma coisa para você. Eu me lembro de conversar muito com o meu saudoso amigo Hélio Macedo, e ele me contava com lágrima nos olhos dessa cerimônia da retirada. Ele falava da bugrinha, né? Sim. Fala para o pessoal que não conhece o que é a tal da bugrinha. Hoje né? não tem mais, né? Tem ainda? Tem. Inclusive, mandar um grande abraço a todos da comunidade lá do bairro São José, que mantém viva os caiapós, né, do seu Pedro Caiapó. Lá tem as bugrinhas. E mandar aqui uma energia bem positiva para o chefe Vitor Caveira, que também é chefe de Caiapó aqui da Vila Cruz, né? Para que ele volte. Ele sai ainda, mas ele está fazendo mais o Caiapó mais no bairro ali, com a família, né? Mas a gente gostaria que ele voltasse a percorrer as ruas da cidade aí. Então, a bugrinha. A bugrinha foi... A bugrinha é muito interessante, porque antigamente roubavam as crianças das tribos para fazer serviços domésticos, né, nas fazendas, ou para cuidar das crianças, né? Fazer serviço doméstico, cuidar das crianças, etc. Então eles roubavam as crianças dos índios, que são as bugrinhas. Sim. Né? E essa tradição continua.
qualquer um pode roubar a bugrinha. A bugrinha, vocês vão reparar que estão tudo no meio do grupo, né? Do grupo de Caiapós. Só que tem os frecheiros, Sim, que são protege. os que protegem. Então você, disfarçadamente, você vai lá, pega uma bugrinha e sai correndo. Porque obviamente, vai vir um frecheiro E depois atrás. tem que pagar para devolver a bugrinha. Ah, quando ele chegar e parou, perguntar, aí você tem que dar uma prenda, né? Qualquer coisa você tem que dar, porque você roubou a bugrinha, foi pego. Então, o que vocês fazem é uma representação da história que aconteceu, né? Porque, como você disse, os índios foram os primeiros escravos brasileiros. Quando os colonizadores aqui chegaram, utilizaram a mão de obra indígena para poder realizar o serviço que eles precisavam. E depois vieram os escravos de África, né? Então, aí houve um encontro, né, de duas raças diferentes, né? E as duas muito penalizadas, né, pelo homem branco. Então, esse sincretismo que veio da África com todos os escravos, né, que foram obrigados a assumir a religião católica, abandonar a sua, mas mantiveram, muitos deles ainda, a sua devoção às suas crenças antigas de formação, né? E essa mistura, né, de catolicismo com as religiões africanas, né, gerou todo esse processo, né, de festas que nós temos relacionando os santos da Igreja Católica com as crenças africanas, né? Correto. E, inclusive, você vê que aqui na nossa região aqui de Poços de Caldas e até em outras regiões, o próprio Coronel Agostinho, né? Ele era devoto, ele ajudou quando foi o planejamento da cidade, tiveram que transferir a capela de São Benedito do local onde estava. Foi uma comoção na época, né? Isso conforme depoimentos da minha professora e mestre, a Tita, né? Maria José de Souza, do Roberto Elisiano, outro historiador, né? Que eu mando um grande abraço. E com todas essas mudanças ali, o coronel ele tomou uma atitude muito nobre, né? Para amenizar aquela situação da demolição da capela, para a construção da basílica, da padroeira da nossa cidade. Diga-se de passagem, a única cidade que tem 2 padroeiros, né? No livro do tombo, a Nossa Senhora da Saúde, das Águas de Caldas, né? E o santo popular, que é o São Benedito, que todo mundo fala também que é o padroeiro da cidade. Que mal tem, né? A gente ter 2 padroeiros. Claro. E com um detalhe, dia 3 de maio não é o dia de São Benedito. Não. Não é outubro, né? É outubro. O dia de São Benedito é 5 de outubro, se eu não estou equivocado. Mas por conta da abolição da escravatura... E o aniversário do coronel, que era no dia 13. Então, nessa transição, ele doou, ali no alto do morro do Tororó. Ele doou aquele terreno para a construção da nova capela de São Benedito, e um local para fazer a festa, inclusive era de terra, era tudo ali, né? Ao doar para a construção, a festa foi transferida, então, lá para o pátio da igreja de São Benedito. É importante frisar que, na época, a igreja principal de Poços de Caldas... né? Era a igrejinha de Santo Antônio aqui, que o Dom Pedro, inclusive, visitou, né, quando veio aqui. E onde hoje está a Basílica era a igreja de São Benedito, construída para os negros, né, visitarem. Né? Então, essa modificação, a saída de lá para a construção da Basílica e a ida lá, realmente causou muita comoção, mas, de qualquer forma, também gerou uma união de forças para que aquela igreja de São Benedito fosse construída, né, ao longo do tempo e se tornasse um ponto marcante da cidade, porque no alto, né? As festas, temos fotografias antigas, né? Eu tenho algumas fotografias comigo da festa de São Benedito. Dá para você ter uma panorâmica grande, porque não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. O morro era pelado, né? Então as barracas aparecem muito bem. Então, agora, em termos de mudança, a própria festa veio mudando muito. Eu tenho lembrança, Buxa, e você também, o Hélio talvez não, porque não residia em Poços,
mas daquele local, da praça onde hoje acontece a festa, de terra. De terra. Exatamente. Não Então- tinha nem aquela escada grande que dá acesso ali. Não, ali é o barrancão A mesmo. correr. Era um morro para se morro, subir. exatamente. Pra Frio subir danado. Para subir com o E andor ali. detalhe, que aí é uma opinião particular minha. Eu acho que a festa, de uns tempos para cá, ficou muito certinha. Barracas padronizadas, iguais. Eu gostava quando era mais quermesse. Eu acho Sabe, que... sinceramente, para o meu gosto. Eu até entendo a questão de segurança, Sim. a questão de conforto, E a higienização. mas eu gostava mais daquela coisa mais Churrasco do O desorganizada. churrasco do avestruz. Churrasco da vez. Não é verdade? Cada entidade fazia a sua barraca da maneira que bem entendia. Era com lona, era com plástico, tinha de tudo. Era festa popular, né? Era uma popular. festa Eu acho que hoje ela está muito enquadrada À demais. medida que ela foi ficando certinha, o frio foi diminuindo. Eu É. me lembro de ter chegado aqui em 1980, passei um frio, cheguei em junho, exatamente cheguei em maio, exatamente no período da festa. E isso foi engraçado, porque eu senti o frio, precisei usar luva, tudo, e hoje em dia não tem mais as coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Buxa, eu estou lendo aqui que o Congado consiste em uma manifestação cultural e religiosa de influência africana, celebrada em algumas regiões do Brasil, como Poços. Trata basicamente de 3 temas em seu enredo: a vida de São Benedito, o encontro de Nossa Senhora do Rosário submergida nas águas e a representação da luta de Carlos Magno contra as invasões mouras. É isso mesmo? É Vocês isso. representam naquele teatro que vocês fazem? Isso, a embaixada de A Carlos embaixada- Magno Carlos e os Magno. 12 pares de França. Tá vendo? Né? Que é essa luta dos mouros, né? Aham. Que nós estamos resgatando cada dia mais, né? Porque tem que ser bem espontâneo, né? Nós poderíamos muito bem, nós temos grandes amigos no teatro e tal, convidá-los para fazer. Mas a manifestação popular, ele emana do povo. Perfeito. Tem que ser por devoção, né? De coração. Eu tenho alguns amigos músicos hoje que se comoveram com a nossa luta de resistência e hoje eles fazem parte do Olha terno só, de Congo, né? Que bom. Eu retribuo aqui votos de bom dia do Renato Moretti, o Shida, está lá em Brasília, nos assistindo. O Flávio Mendes deixando um grande abraço para você, Buxa. Flávio. Não é? Grande Quem mais abraço, nós temos Flávio. aqui? A Regiane Jimenez dizendo que foi sua aluna no Colégio Municipal. O Paulo Danilo Vieira Ávila. Grande Paulo, abraço para você. Postando aqui que o Mestre Buxa é um patrimônio da cidade. Só não pode ser patrimônio tombado. Tombado, não pode, não, né? Obrigado Buxa, pelo carinho. Né? esses grupos que você mencionou, os caiapós, os congos, eles recebem um subsídio da prefeitura? Sim, sim. Depois que nós montamos a associação, nós temos o CNPJ, nós temos o contador, tudo certinho, porque nós recebemos essa subvenção que é revertida para alimentação, para o vestimento, manutenção dos instrumentos, porque antigamente cada um pagava a sua promessa, e a promessa era vestir um filho ou alguém, né, que alcançou alguma graça de São Benedito. Então, em cada bairro que a gente ia, tinha o café da manhã, tinha um almoço, tinha um café da tarde, tinha janta, em todos, porque é 11, 12, 13, esses 3 dias, as congadas e os caiapós percorrem as ruas da cidade, visitam asilos, tudo, né? Só que hoje diminuiu muito essa parte, né, da alimentação para os ternos de Congo. O trânsito, como nós já falamos, ficou difícil, e quando a gente está na calçada, infelizmente alguns até que reclamam, né? Então, toda essa parte aí, essa subvenção, ela ajuda, né, comprando um tênis para o pessoal e a alimentação. Quais secretarias que ficam envolvidas nesse processo? Turismo? Turismo, a cultura, Secretaria de Cultura, educação principalmente. também? A cultura, a Secretaria de Cultura,
é a responsável por essas manifestações, não só dos Congados e Caiapós, mas com companhias de reis também. Então nós somos, nessa parte nós estamos bem assessorados, dentro do possível, né? A gente vem sendo bem atendido, sim. Ô Bush, deixa eu perguntar uma coisa para você. Antigamente, eu sou católico, apostólico romano, fui criado, né? Naquela época a igreja tinha uma força muito grande, década de 50, 60, 70. E o sincretismo religioso não era muito comum, né? Você tinha a missa rezada em latim, o padre de costa, e houve uma modificação na Igreja Católica. Como é que está hoje a relação da diocese com os grupos de Congo? Eu vejo na Bahia muitas missas rezadas com a presença desses grupos, né? Como é que é a relação de vocês com a igreja aqui em Poços? Então, acho que a associação ela veio para fortalecer esse relacionamento. Sim. Hoje, né, com a ajuda da nossa primeira presidente da associação, que é a primeira capitã de Congo de Poços de Caldas, né, que é a dona Orlando, ela, com a sua luta e a sua fé, conseguiu quebrar uma barreira legal, porque o terno de Congo, Santa Bárbara, São Jerônimo, como o novo terno de Congo, que é o terno de Congo Nossa Senhora da Saúde, são ternos de Congos de etnias espíritas, né? Sim. E hoje entram na igreja, cantam, louvam o nosso São Benedito. Inclusive tem a missa no dia 13, às 10 horas da manhã, do lado de fora da igreja. Recebemos por várias vezes a presença do bispo, né, da Arquidiocese de Guaxupé. E essa missa é muito bacana porque tem a participação não só física dos congadeiros e caiapós, mas o ritmo das músicas da missa é com os tambores e o canto dos congados. Acho maravilhoso a Igreja Católica ter aberto esse leque, né? Pois é. Trazendo para dentro do recinto da igreja a coisa afro. Eu acho maravilhoso isso. E um detalhe, viu, Hélio? Os caiapós usam aquelas saias. Sim. E é de um capim específico, não serve qualquer capim, é capim membeca. Membeca. Não é isso? Capim membeca. Você já dançou na já. Congo? É mesmo? Já. Foi bugrinho. Foi bugrinho. Eu imagino ele e o chinelo. Chinelo de saiote. Não é? Membeca. Capim, é um capim específico. Legal, cara. O Fábio Bertozzi já pensou. Fábio. Um abraço ao meu querido Então mestre. nós temos aí a nossa festa desde o último dia 1º até o dia 13. Estive lá no primeiro dia, fui bem atendido, fui bem servido, fartura, preço bacana. E é claro que paralelo a tudo isso acontecem as missas diárias, não é? Tem o lado religioso que não pode ser relegado a um segundo plano, porque na verdade a festa gira em torno das coisas sacras, não é? Das tradições folclóricas. E é dessa maneira que nós estamos assistindo, portanto, a 115ª edição da festa de São Benedito. Me permita, Pedro, olha aqui, ó, a festa de São Benedito pode ser considerada um patrimônio imaterial, com base em um vasto leque de manifestações culturais presentes durante todo o período em que se realizam as festividades. Hoje, inclusive, a associação ela tem como objetivo apoiar esse registro, tanto o registro histórico do bem material, como do bem imaterial e do bem material, que é a nossa capela, né? Perfeito. Inclusive, estamos já para esse ano, através da associação, temos como foco um bate-papo com os padres, com o bispo, para que a gente possa dar uma opinião no formato da festa ali, que às vezes não está agradando os grupos. Como? Os brinquedos, às vezes, muito barulhento, perto da onde passam os ternos de Congo. Os ternos de Congo hoje é difícil andar
dentro da sua festa, entendeu? Então, às vezes, né, a gente tem os lados maravilhosos de todos, mas a gente tem uma luta muito grande pela frente, a preservação da nossa igreja, que a gente está reparando lá que tem umas pastilhas caindo, tem algumas infiltração, apesar que é feito com muito carinho, né? Desde o Padre Jansen, agora com o Padre Francisco também, na qual a gente está se aproximando, já tentando marcar já um bate-papo com ele para expor toda essa dificuldade. Porque, como o Pedro falou aqui, uma coisa que não pode se perder, o cacique do ar. Lembra? Era maravilhoso, porque você mandava o correio. Alguém Serviço de oferece alguém, alto-falante. né? Alguém oferece alguém. Serviço de alto-falante. E esse ontem eu alguém vi- sabe quem. Alguém oferece alguém, esse alguém sabe Não é quem, verdade? né? Retribuo aqui e transmito a você um grande abraço da Margot Pessoa, que posta aqui, grande mestre Bucha, o Robson, desejando um bom dia a todos aqui da TV, em especial a você, Bucha. Ele diz que está morando em Maceió, mas sempre acompanhando a Que nossa maravilha. Um abraço, Robson. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim nesse dia tão especial para nós do Jornal do Sul de Minas, quando o programa, nesse 3 de maio, completa 9 anos ininterruptos no ar. Claro que nós precisamos e devemos deixar o mais absoluto agradecimento a cada um de vocês que nos assistem da maneira que for mais conveniente a cada um, pelo smartphone, pelo notebook, pela TV. Quando o programa começou há 9 anos atrás, não tinha essa gama de opções, né? Tínhamos só telefone. o nosso bom e velho televisor, e hoje a gente consegue um acesso muito mais amplo, muito mais democrático a tantas pessoas. Então, a você que nos acompanha ao longo desses 9 anos completados hoje, muitíssimo obrigado, assim como agradeço também ao mestre Bucha por ter estado conosco mais uma vez, falando um pouquinho mais da nossa amada festa de São Benedito. Obrigado, Bucha. Obrigado a vocês e convido para hoje, né? Hoje é dia 3, teremos hasteamento dos mastros. Então, alguns ternos de Congo saem da Capela de Santa Cruz, lá no alto, e percorre em procissão até a igreja de São Benedito, onde são hasteados os mastros, que serão retirados só no dia 13, no final da festa. Dia 11, retirada dos caiapós do mato, leve a família lá, e à noite os ternos de Congo, à tarde, estão percorrendo. No dia 13, às 10 horas da manhã, a missa conga, e à tarde, a tradicional procissão do nosso glorioso São Benedito. Que ele esteja com vocês, né, durante todo esse ano, com muita saúde e preservação dos nossos bens. Amém. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelos 9 anos, de Jornal do Sul de Minas. Agradeço, um prazer muito grande, como disse, ter estado aqui com o Fábio Zambrano durante tanto tempo, e agora com você, que segurou aí o timão do barco e tem levado ele com grande sucesso. Abraço, viu, Pedro? Muito Bom obrigado. final de semana a todos os nossos amigos telespectadores. E a você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até segunda-feira, bom final de semana.